Shopping Jardins, com você por perto. Baixe o app do Shopping Jardins de graça em Aracaju, e informa o prefixo. YD 789 Rádio Panorama, empresa do Sistema Marvino de Comunicação. 90 ponto, com Aracaju. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem 1000 histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Olá, bom dia. Está começando mais uma Manhã Sagrada aqui na Rádio Panorama. Vamos ler o Gênesis de 1 a 7. Vamos começar. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava informe e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse: exista luz. E a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Chamou a luz dia, e as trevas noite. E fez-se tarde e manhã, foi o primeiro dia. Disse também Deus: faça-se o firmamento no meio das águas, e separe umas águas das outras águas. E fez Deus o firmamento, e separou as águas que estavam por baixo, das águas que estavam por cima do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu. E fez-se tarde e manhã, foi o segundo dia. Disse também Deus: as águas que estão debaixo do céu juntem-se num só lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou ao elemento árido terra, e ao conjunto das águas chamou mares. E Deus viu que isto era bom. Deus disse: produza a terra verdura, plantas germinadoras de semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nelas mesmas, para se reproduzirem sobre a terra. E assim se fez.
E a terra produziu verdura, plantas germinadoras de semente e árvores que dão fruto, e cada uma das quais tem semente segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom, e fez-se tarde e manhã, foi o terceiro dia. Disse também Deus: sejam feitos luzeiros no firmamento do céu, que separem o dia da noite e sirvam para sinais, e que distingam as estações, os dias e os anos, e que resplandeçam no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim se fez. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o luzeiro maior para presidir ao dia, e o luzeiro menor para presidir à noite, e fez também as estrelas, e colocou-as no firmamento do céu, para luzirem sobre a terra, e presidirem ao dia e à noite, e separarem a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom, e fez-se tarde e manhã, foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os grandes animais aquáticos, e todos os animais que têm vida e movimento e que abundam nas águas, segundo a sua espécie, e todas as aves seguindo a sua espécie. E Deus viu que isto era bom, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e as aves se multipliquem sobre a terra. E fez-se tarde e manhã, foi o 5º dia. Disse também Deus: produza a terra animais viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, e répteis, e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, e todos os répteis da terra, cada um, segundo a sua espécie. E viu Deus que isto era bom, e, por fim, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida aos peixes do mar, e às aves do céu, e aos animais selváticos, e a toda a terra, e a todos os répteis, que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, varão e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e disse: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos dei todas as ervas, que dão semente sobre a terra, e todas as árvores, que encerram em si mesmas a semente do seu gênero, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que se move sobre a terra, e em que há alma vivente, para que tenham que comer. E assim se fez. E Deus viu todas as coisas que tinha feito, e eram muito boas. E fez-se tarde e manhã, foi o 6º dia. Assim foram acabados o céu e a terra, e todos os seus ornatos. E Deus acabou no 7º dia a obra que tinha feito, e descansou no 7º dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou o dia 7º, e o santificou, porque nele tinha cessado de toda a sua obra, que, ao operar, tinha criado. Tal é a história da criação do céu e da terra. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, nenhum arbusto campestre existia sobre a terra, e nenhuma erva do campo havia ainda brotado, porque o Senhor Deus não tinha, ainda, feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, embora da terra subisse um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou no seu rosto um sopro de vida, e o homem tornou-se alma, pessoa, vivente. Depois o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a oriente, no qual pôs o homem que tinha formado. E o Senhor Deus tinha produzido da terra toda a casta de árvores formosas à vista, e de frutos doces para comer. E a árvore da vida no meio do paraíso, e a árvore da ciência do bem e do mal. Do Éden saía um rio para regar o jardim, o qual dali se dividiu em 4 braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que torneia todo o país de Evilat, onde se encontra o ouro. E o ouro deste país é ótimo. Ali, também, se acha o brélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Gihon, este é aquele que torneia toda a terra da Etiópia. O nome, porém, do terceiro rio é Tigre, que corre para a banda dos assírios. E o 4º rio é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e colocou-o no jardim do Éden, para que o cultivasse e guardasse, e deu-lhe este preceito, dizendo: come de todas as árvores do paraíso, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque, em qualquer dia que comeres dele, morrerás indubitavelmente. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe um adjutório semelhante a ele.
Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres, e todas as aves do céu, levou-os diante de Adão, para este ver como os havia de chamar. E todo o nome que Adão pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. E Adão pôs nomes convenientes a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, e a todos os animais selváticos. Mas não se achava para Adão um adjutório semelhante a ele. Mandou, pois, o Senhor Deus um profundo sono a Adão, e, enquanto ele estava dormindo, tirou uma das suas costelas, e pôs carne no lugar dela. E da costela, que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher, e a levou a Adão. E Adão disse: Eis aqui agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará virago, porque do varão foi tomada. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ora um e outro, isto é, Adão e sua mulher, estavam nus, e não se envergonhavam, porque ainda eram inocentes. Mas a serpente era o mais astuto de todos os animais da terra que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: Por que vos mandou Deus que não comesseis de toda a árvore do paraíso? Respondeu-lhe a mulher: Nós comemos do fruto das árvores, que estão no paraíso, mas do fruto da árvore, que está no meio do paraíso, Deus nos mandou que não comêssemos, e nem a tocássemos, não suceda que morramos. Porém a serpente disse à mulher: Vos de nenhum modo morrereis. Mas Deus sabe que, em qualquer dia que comerdes dele, se abrirão os vossos olhos, e sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Viu, pois, a mulher que, o fruto, do árvore era bom para comer, formoso aos olhos e desejável para alcançar a sabedoria, e tirou do fruto dela, e comeu, e deu a seu marido, que também comeu, e os olhos de ambos se abriram. E, tendo conhecido que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram para si cinturas. E, tendo ouvido a voz do Senhor Deus, que passeava pelo paraíso, à hora da brisa, depois do meio-dia, Adão e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do paraíso. E o Senhor Deus chamou por Adão, e disse-lhe: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no paraíso, e tive medo, porque estava nu, e escondi-me. Disse-lhe Deus: Mas quem te fez conhecer que estavas nu? Acaso comeste da árvore, de que eu tinha ordenado que não comesses? Adão disse: A mulher, que me deste por companheira, deu-me, do fruto, da árvore, e comi. E o Senhor Deus disse para a mulher: Por que fizeste isto? Ela respondeu: A serpente enganou-me, e comi. E o Senhor Deus disse à serpente: Pois que fizeste isto, és maldita entre todos os animais e bestas da terra. Andarás de rasto sobre o teu peito, e comerás terra todos os dias da tua vida. Porém inimizades entre ti e a mulher, e entre a tua posteridade e a posteridade dela. Ela te pisará a cabeça, e tu armarás traições ao seu calcanhar. Disse também a mulher: Multiplicarei os teus trabalhos, e, especialmente os de teus partos. Darás à luz com dor os filhos, e desejarás com ardor a teu marido, que te dominará. E disse a Adão: Porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore, de que eu te tinha ordenado que não comesses, a terra será maldita por tua causa. Tirarás dela o sustento com trabalhos penosos todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra, de que foste tomado, porque tu és pó, e em pó te hás de tornar. E Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. Fez também o Senhor Deus a Adão e a sua mulher umas túnicas de peles, e os vestiu e disse: Eis que Adão se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora pois, expulsemo-lo do paraíso, para que não suceda que ele estenda a sua mão, tome também da árvore da vida, como e viva eternamente. E o Senhor Deus lançou-o fora do jardim do Éden, para que cultivasse a terra, de que tinha sido tomado. E expulsou Adão, e pôs diante do jardim do Éden querubins, brandindo uma espada de fogo, para guardar o caminho da árvore da vida. E Adão conheceu sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz Caim, dizendo: Alcancei um homem por auxílio de Deus. E, depois, deu à luz seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Passado muito tempo, aconteceu oferecer Caim, em oblação ao Senhor, dos frutos da terra. Abel também ofereceu dos primogênitos do seu rebanho, e das gorduras deles.
O Senhor olhou para Abel, e para os seus dons. Não olhou, porém, para Caim, nem para os seus dons. Caim irou-se extremamente, e o seu semblante ficou abatido. E o Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Porventura, se tu obrares bem, não receberás, por isso galardão? Se obrares mal, estará logo pecado à tua porta, mas sobre ti está o teu desejo, e tu dominarás. Caim disse a seu irmão Abel: Saiamos fora. E, quando estavam no campo, investiu Caim contra seu irmão Abel, e matou-o. E o Senhor disse a Caim: Onde está teu irmão Abel? E ele respondeu: Não sei. Porventura sou eu o guarda de meu irmão? E o Senhor disse-lhe: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão ergue o seu clamor da terra até mim. Agora, pois, serás maldito sobre a terra, que abriu a sua boca, e recebeu da tua mão o sangue de teu irmão. Quando a cultivares, ela não te dará os seus frutos. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. E Caim disse ao Senhor: Insuportavelmente grande é o meu castigo, grande demais para que eu mereça perdão. Eis que tu hoje me expulsas desta terra, e eu me esconderei da tua face, e serei vagabundo e fugitivo na terra. Portanto todo o que me achar, me matará. E o Senhor disse-lhe: Não será assim, mas qualquer que matar Caim, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que o não matasse ninguém que o encontrasse. E Caim, tendo se retirado de diante da face do Senhor, andou errante sobre a terra, e habitou no país de Note, que está ao nascente do Éden. E Caim conheceu sua mulher, a qual concebeu e deu à luz Enosh. E edificou uma cidade, que chamou Enosh, do nome de seu filho. Ora Enosh gerou Irade, Irade gerou Maviael, Maviael gerou Matusael, e Matusael gerou Lamesh. E este tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. E Ada deu à luz Jabel, que foi pai dos que habitam sob tendas e entre rebanhos. O nome de seu irmão foi Jubal, que foi o pai, ou mestre, dos que tocam citara e órgão. Sela também deu à luz Tubal-Caim, que foi artífice de todos os instrumentos de bronze e de feno. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E Lamesh disse às suas mulheres, Ada e Sela: Ouvi a minha voz, mulheres de Lamesh, escutai as minhas palavras. Eu matei um homem que me feriu, e um adolescente que me contundiu. Caim será vingado 7 vezes, mas Lamesh 70 vezes 7. E Adão conheceu outra vez sua mulher, a qual deu à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Sete, dizendo: O Senhor deu-me outro filho em lugar de Abel, que Caim matou. E nasceu também um filho a Sete, que ele chamou Enós. Este começou a invocar o nome do Senhor. Este é o livro da posteridade de Adão. No dia em que Deus criou o homem, fê-lo à semelhança de Deus. Varão e fêmea os criou, e abençoou-os. E deu-lhes o nome de homem no dia em que foram criados. Tinha Adão 130 anos quando gerou um filho à sua imagem e semelhança, a que pôs o nome de Sete. E, depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos, e gerou filhos e filhas. Todo o tempo que Adão viveu foi de 930 anos, e morreu. Tinha 705 anos, quando gerou Enós. Depois que gerou Enós, viveu Sete 807 anos, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Sete foi de 912 anos, e morreu. Era Enós de 90 anos, quando gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, viveu 815 anos, e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Enós foi de 905 anos, e morreu. Tinha Cainã 70 anos quando gerou Malaleel. Depois de ter gerado Malaleel, viveu Cainã 840 anos, e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Cainã foi de 910 anos, e morreu. Era Malaleel de 65 anos, quando gerou Jared. Depois de ter gerado Jared, viveu Malaleel 830 anos, e gerou filhos e filhas. Todo o tempo da vida de Malaleel foi de 895 anos, e morreu. Tinha Jared 162 anos, quando gerou Enosh. Depois de ter gerado Enosh, viveu Jared 800 anos, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Jared foi 962 anos, e morreu. Era Enosh de 65 anos, quando gerou Matusalém. E Enosh andou com Deus. E, depois de ter gerado Matusalém, viveu 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todo o tempo da vida de Enosh foi de 365 anos. Andou constantemente com Deus, e desapareceu, porque Deus o levou.
Era Matusalém de 187 anos, quando gerou Lameche. Depois de ter gerado Lameche, viveu Matusalém 782 anos, e gerou filhos e filhas. E toda a vida de Matusalém foi de 969 anos, e morreu. Tinha Lameche 182 anos, quando gerou um filho, ao qual pôs o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará nos trabalhos e nas fadigas das nossas mãos, pela terra que o Senhor amaldiçoou. Lameche, depois de ter gerado Noé, viveu 595 anos, e gerou filhos e filhas. Toda a vida de Lameche foi de 777 anos, e morreu. Noé, tendo de idade 500 anos, gerou Sem, Cã e Jafete. Ora, tendo os homens começado a multiplicar-se sobre a terra, e tendo gerado filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram por suas mulheres as que, dentre todas, lhes agradaram. E Deus disse: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque é carne. Os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo, havia gigantes sobre a terra, e também depois, quando depois os filhos de Deus tiveram comércio com as filhas dos homens, e elas geraram filhos, que foram homens possantes e desde há muito afamados. Deus, vendo que era grande a malícia dos homens sobre a terra, e que todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente aplicados ao mal, arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra. E, tocado de íntima dor de coração, disse: Exterminarei da face da terra o homem que criei, desde o homem até aos animais, desde os répteis até as aves do céu, porque me pesa de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Esta é a posteridade de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito entre os homens do seu tempo, e sempre andou com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafete. Ora a terra estava corrompida diante de Deus e cheia de iniquidade. Vendo, pois, Deus que a terra estava corrompida, porque toda a carne, todo o homem, tinha corrompido seu caminho sobre a terra, disse a Noé: O fim de todos chegou diante de mim. A terra, por suas obras, está cheia de iniquidade, e eu os exterminarei com a terra. Faze uma arca de madeiras resinosas. Farás na arca uns pequenos quartos, e calafetá-la-ás com bitume por dentro e por fora. E hás de fazê-la do seguinte modo: o comprimento da arca será de 300 côvados, a largura de 50 côvados, e a altura de 30 côvados. Farás na arca uma janela, um côvado abaixo do seu cume. Porás a porta da arca a um lado. Farás nela um andar embaixo, um segundo, e um terceiro andar. Eis que estou para derramar as águas do dilúvio sobre a terra, para fazer morrer toda a carne em que há sopro de vida debaixo do céu. Tudo que há sobre a terra perecerá, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. De cada espécie de animais, farás entrar na arca 2, macho e fêmea, para que vivam contigo. Das aves, segundo a sua espécie, e das bestas, segundo a sua espécie, de todos os répteis da terra, segundo a sua espécie, de todos entrarão contigo 2, para que possam conservar-se. Tomarás também contigo de todas as coisas que se podem comer, e as levarás junto de ti, na arca, e servirão de alimento a ti e aos animais. Fez, pois, Noé tudo o que Deus lhe tinha ordenado. O Senhor disse-lhe: Entra na arca tu e toda a tua casa, porque te reconheci justo diante de mim no meio desta geração. Toma de todos os animais puros 7 pares, macho e fêmea, e dos animais impuros um par, macho e fêmea. Toma também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a raça sobre a face de toda a terra, porque, daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites, e exterminarei da superfície da terra todos os seres vivos, que fiz. Fez, pois, Noé tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Noé entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, para se salvarem das águas do dilúvio, também dos animais puros e impuros, e das aves, e de tudo o que se move sobre a terra. Entraram na arca com Noé, 2 a 2, macho e fêmea, conforme o Senhor tinha mandado a Noé. E, passados os 7 dias, caíram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 do mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo, abriam-se as cataratas do céu, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites.
Naquele mesmo dia entrou Noé na arca com seus filhos Sem, Cã e Jafete, sua mulher e as 3 mulheres de seus filhos, e com eles entraram todos os animais selváticos, segundo a sua espécie, todos os animais domésticos, segundo a sua espécie, tudo que rasteja sobre a terra, segundo a sua espécie, tudo que voa, segundo a sua espécie, todas as aves, e tudo o que tem asas. Todos estes animais entraram com Noé na arca, 2 a 2, de toda a espécie, em que havia sopro de vida. Os que entraram eram macho e fêmea de toda a espécie, conforme Deus tinha mandado a Noé. E o Senhor aí o fechou por fora. Veio o dilúvio sobre a terra durante 40 dias, e as águas cresceram e elevaram a arca muito alto por cima da terra. Inundaram tudo com violência e cobriram tudo na superfície da terra. A arca, porém, era levada sobre as águas. Tanto cresceram as águas que todos os mais elevados montes, que há sob todo o céu, ficaram cobertos. A água elevou-se 15 côvados acima delas. Toda a carne que se movia sobre a terra pereceu. As aves, os animais domesticados, as feras e todos os répteis que andam de rasto sobre a terra, e todos os homens. Tudo que respira e tem vida sobre a terra, tudo morreu. Foram exterminados todos os seres vivos que havia sobre a terra, desde o homem até as bestas, tanto os répteis como as aves do céu, tudo foi exterminado da terra. Ficou somente Noé, e os que estavam com ele na arca. As águas cobriram a terra durante 150 dias. E esse foi mais uma Manhã Sagrada aqui na sua Rádio Panorama. Amanhã tem mais no mesmo horário às 8 da manhã. Tchau, e até amanhã. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Uma produção, Rádio Panorama.